A paz do Senhor, você, querido amigo, querida amiga. Meu nome é Leandro Pérez e eu faço aqui parte do Éden, Comunidade Evangélica de Araçatuba. E eu estou aqui hoje para trazer uma palavra para você. Eu quero compartilhar algo com os irmãos que se encontra aqui no livro de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Marcos, capítulo 9, do versículo 14 em diante. Eu quero ler com os irmãos. Diz assim, Marcos 9, 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutes com eles? E um da multidão respondeu, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que eu expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Grave bem isso. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não te entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsar? E ele disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Glória a Deus por esta palavra tão maravilhosa, tão linda, de um pai que se encontra desesperado por um filho. E talvez nesse dia chamado hoje, você se encontra na mesma situação deste pai. Talvez não com um filho, mas com um problema que já tem te trazido falta de sono, um problema que tem te trazido angústia, tristeza, um problema que já há muito tempo vem te ocasionando uma depressão muito grande. Da mesma forma que este pai se encontra, você também se encontra. Talvez com uma enfermidade que tem te acometido há muito tempo. E você já procurou todo tipo de médico. Você já procurou todo tipo de opiniões possíveis. E nada te trouxe ainda a solução. Nada te trouxe uma cura. Nada te trouxe modificação. Talvez você tenha buscado resolver o problema do seu filho com alcoolismo, com drogas, a sua filha prostituição, sabe? Seu marido, sua esposa com esses problemas, e você tem buscado, você tem pedido ajuda em todos os lugares, mas não tem conseguido resolver esse problema. Talvez até mesmo você tenha ido atrás dos discípulos, de irmãos, pedindo para ajudar em oração e nada tem resolvido. Talvez você tenha procurado até mesmo os pastores e pedido, pastores, me ajudem. Orem comigo nessa causa. E mesmo assim, você não resolveu o seu grande problema.
E este problema tem te minado, esse problema tem minado a você. E eu quero te dizer neste dia chamado hoje, que há uma solução para esse teu problema. Que hoje chegou a solução para o teu problema. Hoje, Jesus, aquele ao qual o Pai se dirige até ele, pedindo para que ele resolva o problema. Jesus vem resolver o problema dele. E da mesma forma que Jesus responde a esse problema desse pai tão aflito, hoje ele vem responder o seu problema também. Esse problema que tem tirado o seu sono. Esse problema que tem te angustiado. Esse problema que tem te trazido muita tristeza. Este problema que você já não vê mais solução, já não vê mais luz no fim do túnel para ele. Hoje Jesus vai resolver este problema. Da mesma forma que esse pai chega diante de Jesus. E aí ele vai dizer, Jesus fala, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aí o pai logo diz, clamando com lágrimas, suplicando, ele diz, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas, Senhor, ajuda. Ajuda o quê? Ajuda a minha incredulidade. Sabe, querido, você pode estar dizendo ao Senhor aqui na mesma situação que este pai diz, Senhor, ajuda, mas ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas a minha fé, Senhor, está por um fio. Senhor, eu creio, mas as circunstâncias não me dão esperança. Senhor, eu creio, mas as decepções foram muitas. Meu casamento está por um fio. Está tudo acabado, Senhor. Eu já não tenho mais esperança. Senhor, essa enfermidade tem me corroído, Senhor, eu não consigo mais crer, Senhor. Senhor, os meus filhos, Senhor, se encontram num estágio de drogas, Senhor, de alcoolismo, Senhor, não dá mais. Senhor, eu creio, mas as lutas, elas parecem maiores que a minha fé. Senhor, eu creio, mas eu me sinto pequeno e impotente diante de tantas dificuldades. Senhor, eu creio, mas no caso do pai, eu ver o meu filho se convulsionando desse jeito depois de tantos anos de sofrimento, me mostram o fracasso da minha fé até aqui. Senhor, eu creio, mas essa doença, essa enfermidade tem me consumido dia após dia. E parece que a minha fé está fracassando. Senhor, eu creio de toda a fé ainda que resta neste coração tão cansado e sofrido, que ainda pode, Senhor, ter. Sabe, Senhor, eu sinto que a cada dia esta fé, ela desfalece. E agora, esse pai diante de Jesus, ele diz, Senhor, eu creio. Sabe, irmão, você, diante agora de Jesus, diante daquele autor e consumador da sua fé, você diante daquele que é grande e poderoso, você diante de Jesus, que é imutável, que os mesmos milagres que ele realizou no passado, ele realiza hoje. Você diante de Jesus, você chega diante dele e diz, Senhor, eu creio, mas mesmo diante de ti, Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo, Senhor, de me decepcionar mais uma vez. Sabe, Senhor, eu estou com muito medo de me decepcionar mais uma vez. E, querido, você está diante de Jesus. Você está diante do Senhor. E através, querido, desse ato de você confessar da mesma forma que esse pai aqui, ele vem confessar com lágrimas, com pranto, com choro, sabe? Confessar a limitação dele, confessar a fraqueza dele, confessar a impotência que ele tem diante dessa situação. Jesus, ele se compadece. E Jesus mostra a esse pai que ele pode curar. Diante dessa confissão desse pai, diante da sua confissão, demonstrando a sua fraqueza, demonstrando a sua impotência diante disso que se tornou maior que a sua fé, Jesus vem e vai te ajudar nessa sua incredulidade. Jesus vai te ajudar nessa pequena fé, meu querido irmão, minha querida irmã. Mateus vai dizer algo diferente quando eles perguntam a Jesus por que eles não puderam expulsar esse demônio. Jesus vai dizer que olha o que Jesus diz,
por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, a Bíblia não diz do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia nos diz fé como um grão de mostarda. E o que quer dizer isso, Leandro? O grão de mostarda nós sabemos que é a menor semente entre os grãos, mas que quando ela cresce, ela se torna a maior hortaliça. Isso quer dizer, meu querido irmão, que a sua fé e a minha fé, ela precisa estar em constante crescimento. E este pai já abatido nessa situação, este pai já que vem relutando com este problema, e talvez você esteja nessa mesma situação, com este problema que já te acarreta há muito tempo. E a fé, irmão, ela vai minguando. A fé, ela vai desvalecendo. E nós chegamos numa situação onde nós temos que recorrer ao Mestre. E entenda algo que naquele momento nem os discípulos puderam expulsar. Entenda que tem momentos, querido irmão e irmã, que Jesus precisa ter um tete-a-tete contigo. Jesus quer ter intimidade contigo. Jesus quer ouvir a sua voz, clamando a Ele, dizendo a Ele: Senhor, eu não tenho forças. Eu não suporto mais, Senhor. As lutas foram tantas, as circunstâncias são tamanhas, Senhor. Meus problemas são tão grandes, Senhor, que eu não vejo mais situação para resolvê-lo. Eu já não vejo, Senhor, luz no final do túnel. E aí Jesus se compadece de ti. E nesse dia chamado hoje, Ele diz para você: filho, filha, tudo é possível ao que crer. E se você crê, ainda nesta tua pequena fé, Jesus é capaz de realizar. Por isso eu profetizo sobre a sua vida que você venha receber nesta sua pequena fé a cura dessa sua enfermidade. Que você venha receber a salvação da sua vida. Que você venha receber através de Jesus Cristo a mudança de comportamento, mudança de vida naquilo que você tem buscado. Talvez você tenha buscado a cura espiritual. Talvez você tenha buscado a cura de uma enfermidade. Talvez você tenha buscado salvação para um filho que se encontra em drogas, em vícios. Libertação, é isso que Jesus quer te dar. Libertação de vícios, libertação de prostituição, libertação de vida completa, querido. Jesus, ele não traz metade. Ele traz o milagre por inteiro. E é isso que Ele quer trazer para você nesse dia chamado hoje. Da mesma forma que Ele pegou aquele menino e curou, transformou, modificou. É isso que Jesus tem para ti nesse dia chamado hoje. Receba a cura. Receba o milagre que você tem tanto pedido, tem tanto ansiado. Por mais que a sua fé se encontre minúscula, pequena, Jesus diz: se você crer, tudo é possível que crê. Creia, querido. Creia. Creia que Deus é poderoso para fazer. Creia que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa imaginar. Jesus, Ele não desistiu de você. Jesus, Ele continua acreditando em você. Jesus continua te amando. Jesus continua te chamando e te amando, meu querido. Não desista. Continue crendo que Jesus vai realizar. Amém? Fecha seus olhos, curva sua cabeça, que eu quero orar por você. Senhor meu Deus, Pai querido e santo, Deus Criador dos céus e da terra. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro por cada um desses que estão me ouvindo, Pai. Eu oro, Senhor, por este, Senhor, que tem tido, Senhor, a sua fé, Senhor, abalada, por ter tido, Senhor, a sua fé, Senhor, sentido que ela está, Senhor, se desfalecendo, Senhor. A fé, Senhor, devido, Senhor, a tantos problemas, a tantas circunstâncias, Senhor, tem abatido, Pai. Mas, Senhor, a tua palavra diz que se crer, tudo é possível que crer. Por isso eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, restabelecer uma nova fé, Pai.
Que o Senhor venha reanimar, Senhor, trazer, Senhor, ânimo, Senhor, a esses, Pai. Trazer, Senhor, alegria a estes, Senhor, que já se encontram, Senhor, em tristeza profunda. Trazer paz, Senhor, a estes que já não têm mais paz, Pai. Trazer, Senhor, o remédio, Senhor, para esta cura, Senhor, depressiva, Senhor, que muitos se encontram, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, traz cura, Senhor, às enfermidades, Senhor. Senhor, são vidas, Senhor, necessitadas de um milagre, Senhor. E eu sei, Senhor, meu Deus, que Tu és capaz, Pai. Tu és o dono do milagre, Senhor. Tu és aquele que tem, Senhor, a providência, Senhor, divina. Tu és aquele que tem a cura, Senhor. Tu és aquele que tem libertação, transformação, salvação, Senhor, correção, Pai. Oh, Senhor, a minha alegria está em Ti, Senhor. A minha paz está em Ti, Senhor. O meu regozijo está em Ti. Assim, minha satisfação está em Ti, Pai. E eu te peço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite, Senhor, a cada vida, Senhor, que está ouvindo esta mensagem, Pai. E que, Senhor, através dessa mensagem, Senhor, vidas sejam curadas, vidas sejam transformadas, vidas sejam libertas, Pai. Vidas sejam salvas, Pai, para a honra e glória do Seu santo nome, Senhor. É o que eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, que você possa continuar crendo que Deus é poderoso para realizar. Um grande abraço a todos vocês. Fica com Deus.